Muito bem, muito bem. Muito bom dia a cada um de vocês que estão aqui fazendo esse nosso workshop junto com a gente, que é muito bacana. Nossa imensa gratidão pela participação de vocês que estão aqui nesse dia, hoje, no sábado, logo cedo, né, para a gente aqui fazer o nosso workshop, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, não tenho dúvida disso, e a gente vai estar aqui junto trocando essas experiências, né? Então, deixa eu pedir aqui para alguém, Anderson Silva, tá me ouvindo legal? Faz um joinha para mim assim, tá beleza? Joia, gratidão, valeu. Então, mais uma vez, né, aqueles que puderem ficar com o vídeo aberto, é sempre legal para a gente ter um contato um pouco melhor. Quem não puder, tá tudo certo, que a gente sabe, né, tá em casa, né, sabadão, talvez não consiga fazer, ficar com o vídeo aberto, mas não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Há alguns recadinhos, né? Alguns recadinhos, alinhamentos aqui que são extremamente importantes para a gente, né? Primeiro de tudo, a gente vai estar aqui, a gente não quer ser dono da verdade, nada disso, mas a gente traz alguns conceitos que, para muitos, são diferentes do que vivem no dia a dia, né? Aqui a gente tem um grupo de pessoas já todos adultos, né? Já com experiência, que trazem outras experiências, e está tudo certo, não tem problema nenhum nisso, né? Apenas entenda, né, que são visões distintas, visões opostas, só isso, né? E se você não se permitir receber uma nova informação, aí você não vai nem degustar, você já rejeitou de primeira, é o que a gente chama de copo cheio, né? Ó, já sei tudo, não preciso aprender mais nada, e já acaba não aprendendo nada, né? Então, se permita degustar, esvazie um pouquinho o copo, se permita degustar. Aí lá no final do dia, lá uma da tarde, na hora que a gente estiver encerrando, se vocês entenderem que valeu a pena, guarda o conceito novo para vocês. Se não, deixa para lá, retoma o antigo, e está tudo certo, a gente continua amigo, está tudo beleza, não tem problema nenhum. O importante é ir escutando e não ficar questionando, comparando com o que você já tem, porque daí você deixa de seguir a linha de raciocínio nova, né? Isso aí, beleza? Estamos alinhados? Isso é extremamente importante. E aqui fiquem muito à vontade para usar o chat, tá? Vou colocar aqui só um bom dia para todo mundo, né? Opa, vamos lá. Bom dia para todo mundo aqui. E aí vocês fiquem muito à vontade para usar o chat. Qualquer pergunta, não tem hora, pode colocar aqui. Eu vou tentar ler tudo que for colocado aqui no chat, eu vou tentar ler. Se eu não, por acaso, pular a tua mensagem, não é pessoal, não é nada pessoal, tá? É porque às vezes passa muito rápido aqui, tem muita gente escrevendo ao mesmo tempo e acaba bagunçando um pouquinho. O Anderson está dentro do carro, estou tentando ligar o áudio via Bluetooth. Ok, Anderson, beleza, valeu. Mas atenção aí, então não fica olhando para a tela, não. Atenção no que você está fazendo aí, atenção não está dirigindo, pelo amor de Deus, não vai causar acidente aí, pelo amor de Deus. Né? Te agradeço aí esse esforço de estar junto com a gente. Valeu, estamos juntos. Maravilha. Outra coisa, já vamos começar a interagir aqui. Coloca de onde vocês são, de que lugar, qual cidade, põe qual cidade que vocês são aqui, coloca no chat para a gente já começar interagindo, vocês vão ver, tem gente do Brasil inteiro aqui, é sempre muito bacana a gente ver da onde que as pessoas são. Então, coloca aqui, põe no chat, escreve lá, sou da onde? Itatiba, o Juan Sanches aqui, Itatiba, muito legal. Bom dia, de Joinville, Santa Catarina, Mogi das Cruzes, São Paulo, aqui o Gustavo de Joinville, o Rodrigo de Mogi das Cruzes, muito legal. Bacana, o Marcelo de São Paulo, capital, legal. Muito bem, isso aí. A gente está aqui, estou aqui em Curitiba, né? Estou aqui em Curitiba na casa do Yoshida, eu moro lá em São Bernardo, né? Então, estamos aqui juntando o Brasil inteiro. O Vinícius também daqui de Curitiba, o Anderson, sou de São Paulo, mas moro na Bahia. Legal, Anderson, bacana. Conseguiu o áudio via Bluetooth, ótimo, maravilha. A Leidiane aqui, que é de Serra do Espírito Santo, gratidão. Olha que legal, bacana. Gratidão a todos vocês, gratidão à presença de todos vocês por aqui. Maravilha. Então, vamos aqui começando o nosso workshop. Vou dividir aqui a tela com vocês, porque a gente sempre começa por onde tem que começar, né? Vamos começar pelo cronograma, pela nossa agenda, né? Vamos começar pela nossa agenda. Então, a gente está aqui na introdução, né? Estamos aqui na pequena introdução que a gente está fazendo, nesse bate-papo. Então, 15 minutinhos, rapidinho. Daqui a pouco a gente já vai para a primeira dinâmica técnica, né? Que a gente vai
fazer a primeira dinâmica técnica, onde vocês vão entender o quanto que é importante a gente aplicar as técnicas do Lean. Aí você já vai começar a entender o quanto que muda um processo, né? Quanto que muda um processo, quanto que impacta um processo a gente aplicar algumas técnicas do Lean. Então, a gente vai dar um exemplo de uma fábrica que não tem processo nenhum de Lean, que não pensa Lean, que, né, começou do jeito que dava, tal, e depois aplicando algumas técnicas, eliminando aí os inimigos da nossa performance, que a gente vai conseguir chegar a atingir níveis muito mais elevados de eficiência, né? Aí, se precisar, a gente faz um intervalinho, 5 minutinhos, depois partimos já para a segunda dinâmica, né? Para a segunda dinâmica técnica. Essa segunda dinâmica técnica, a gente vai fazer a montagem de uma maneira bem lúdica, né? Todas elas são de maneira bem lúdica para vocês entenderem. A gente vai fazer uma montagem do caminhão, mostrando como que a gente faz um 5S bem feito, tá? Como o 5S impacta na performance. Esse que é o grande ponto. A gente acha, muitas empresas acreditam, né, e fazem o 5S como um housekeeping, né, como uma limpeza, né? Vai vir o presidente lá, deixa tudo limpinho, põe fitinha, marca isso, marca aquilo, tal, deixa tudo limpinho, bonitinho, porque vem visita, porque vai o presidente, porque tem auditoria ou por qualquer coisa assim. Isso que a gente fala de banalização do 5S. Mas o 5S é uma ferramenta muito poderosa, muito eficiente, e aí a gente vai demonstrar para vocês aqui o quanto o 5S, que é uma ferramenta simples, né, quanto o 5S impacta diretamente na performance de um processo. Ou seja, as duas dinâmicas são dinâmicas de processo de Kaizen. A primeira nós vamos focar em entender quem é o inimigo, né, e fazendo as melhorias enquanto isso. E na segunda a gente vai ter melhoria, mas com foco no 5S e padronização, né? Beleza? Então aí a gente conclui a nossa segunda dinâmica e aí vocês vão entender um pouco que a parte emocional faz parte de todo esse processo. E aí a gente faz, se precisar, talvez a gente não faça esse segundo intervalinho, mas se precisar a gente faz esse segundo intervalinho e já parte para a parte de inteligência emocional aqui, na inteligência emocional, que a gente vai falar das nossas vitórias, né? A gente vai dar uma abrangência geral na parte de inteligência emocional, para vocês entenderem o que é isso de verdade, como se aplica, como que é, do que a gente está falando, né? E depois a gente vai fazer uma sessão com todo mundo para a gente reviver as nossas vitórias, né? Porque, infelizmente, as derrotas doem muito mais, né? E aí vocês vão entender direitinho. As derrotas doem muito mais. E aí a gente fica guardando as derrotas e esquece das vitórias, né? E isso estraga, tem muita gente que acaba entrando aí, até começa a duvidar da própria capacidade, entrando em depressão, em coisa que não é legal, né? Muitas vezes para de performar bem na empresa, estava indo muito bem, começa a parar, porque começa a se auto-questionar da própria capacidade. Isso faz parte, é absolutamente natural, mas a gente vai entender um pouco mais nessa parte de inteligência emocional. Aí depois, por volta da 15 para meio-dia, a gente vai fazer uma constelação familiar. O que é constelação familiar? Constelação familiar a gente vai fazer de maneira individual, tá? Eu sou terapeuta, tenho carteirinha da Abrat, né? Não sou louco, não sou doido, ficar fazendo coisa assim, experimento com alguém, não é nada disso, né? Mas a gente vai fazer uma sessão individual, vou escolher uma pessoa, né, alguém que queira resolver um problema de verdade. Olha, André, eu tenho um problema sério, eu não consigo falar em público de jeito nenhum. Eu vou falar em público, eu peguei o microfone, já não sai, já treinei, já falei no espelho, já fiz tudo que era possível, mas não sai de jeito nenhum. Aí, o que a gente vai estar fazendo? Claro, vamos se conectar, tem toda uma técnica para a gente fazer isso, tá? Eu vou abrir o microfone de uma pessoa só, vou escolher uma pessoa só que realmente queira fazer essa modificação em si, tem que estar apto a fazer, tem que querer de verdade e não pode se restringir aí, estou com vergonha de falar alguma coisa aqui, aí já complica, tá? Então, essa pessoa, estando apta a fazer isso, a gente faz essa atividade com essa pessoa, vai lá no foco, lá no ponto inicial desse problema, vamos reviver alguns pontos aí da vida, e lá no ponto inicial desse problema e ressignificar isso. Tá?
dar um outro significado para esse ponto raiz, a raiz do problema de você não estar conseguindo se expressar aí em público, falar em público, que é extremamente importante no nosso mundo corporativo, certo? E aí, depois, no final, a gente tira a dúvida, fala do certificado, né? Já falamos, a gente vai falar do certificado, e tira a dúvida com vocês, abre o microfone, vamos conversar, né? E, claro, a gente vai estar oferecendo aí o nosso treinamento completo só para aqueles que realmente querem dar um salto na vida. Um lembrete importante, pessoal que está no YouTube e no LinkedIn, né? Se puder, né? Vir aqui para a sala do Zoom, né? Puxa aí, coloca a inscrição aí, né? Dá para fazer a inscrição agora também, não tem problema nenhum, e vir aqui para a sala do Zoom. Então, e deixa o pessoal aí para não usar o chat, porque a gente não vai ler, não vai ter jeito, né? A gente vai ter que concentrar no chat aqui da sala, que já vai ser com bastante gente, tá certo? Então é isso aí. Tudo bem, pessoal? Beleza? Joia? Podemos partir? O André está junto, maravilha, gratidão. Estamos juntos aqui. E, então, vamos lá. São 9h12, estamos 3 minutinhos adiantados. Maravilha, ótimo, adiantado, não tem problema. Vamos falar dos valores, Borgonha? Vai lá. Bom, enquanto fazendo melhoria, enquanto nos desenvolvendo como pessoas, todo o nosso trabalho, consultoria e treinamentos é baseado em 4 valores que nós consideramos importantíssimos todos carregarem. Primeiro valor é o princípio do atleta vencedor, ou seja, ele tem mindset forte, tem técnica forte e tem o corpo preparado e estratégia de luta para vencer. Então, o princípio chama-se coração, técnica e corpo, Shingitai em japonês. O outro conceito é, as crises sempre virão, né? Então, antes das crises virem, eu tenho que me fortalecer. Esse é o princípio do senso de crise, em japonês, Kikikan. Então, é importante a gente se preparar e estar forte para toda a atividade pessoal e profissional que a gente tem que ir crescendo, né? O terceiro valor chama-se Kizuna, ou laços de união. Sozinho, uma andorinha não faz verão. Para a gente conseguir ter bastante resultado, eu tenho que conseguir trabalhar em equipe, em grupo. Então, a gente tem que saber criar laços de confiança mútua, né? E esse princípio chama-se Kizuna, né? Criar laços de união. E o último valor é, tudo que eu faço com um propósito maior, entendendo que isso é importante, e eu tenho um sonho que eu quero realizar. Então, durante a minha vida, eu vou fazer um monte de coisa para realizar isso, né? Usando as minhas habilidades, usando meu conhecimento, tentando fazer o que o mundo precisa, e quando a gente consegue fazer isso, a gente alcança a plenitude de vida. E fazer isso para alcançar a plenitude de vida, sabendo o que eu estou fazendo, todos os dias eu vou fazer alguma coisa que faz sentido. Terminou o dia, eu tenho certeza que eu estou progredindo em relação ao meu sonho, ao meu propósito, e posso voltar para casa feliz, né, com bateria carregada para voltar outro dia, né, e continuar mais uma jornada importante nessa jornada da nossa vida. Maravilha. Gratidão, Yoshida. Vamos lá. Então, gente, só mais um recadinho do certificado, certo? Do certificado de participação nesse workshop de hoje. Eu vou precisar que vocês façam uma outra inscrição. Por quê? Teve um monte de gente que escreveu só o primeiro nome, teve um monte de gente que escreveu apelido, né? Algumas pessoas, né? Que se inscreveram com um nome que não está muito legal, e se eu emitir o certificado com só o primeiro nome da pessoa, ele vai pedir para mandar para refazer. Então, para a gente evitar refazer, no finalzinho aqui, eu vou mandar um link para vocês também vão receber por e-mail, não vai ter problema nenhum, tá? Todo mundo deve ter recebido uma série de e-mails aí, chamando para as lives, mandando a senha de hoje, né? Recebendo a senha de hoje, chamando para as lives que a gente fez durante a semana passada também. E nesse mesmo lugar que você recebeu, você vai receber um e-mail com o link para o certificado. Aí eu peço total atenção de vocês, muita atenção. O nome, do jeito que você escrever lá, vai sair no certificado. Então, se você quiser escrever o nome tudo com maiúscula, põe tudo com maiúscula. Eu tenho alguns nomes no meio que eu quero abreviar tal.
do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Então, a forma que tiver escrito vai estar no certificado. Depois, vai precisar e-mail e telefone. Atenção, atenção com a hora que escreve o e-mail e atenção como escreve o telefone. Por que o telefone, André? Porque o telefone, muitas vezes, a gente consegue fazer o contato pelo WhatsApp. Por quê? Porque o e-mail vai para o spam, porque o e-mail foi bloqueado, como vai imagem junto com o e-mail, aí cai naqueles firewall lá, tal, e bloqueia o e-mail, e a pessoa não recebe, de jeito nenhum. Aí vocês vão encher a minha caixa aqui, falando, poxa, não recebi, tal, por favor, me manda. E eu não consigo mandar, porque isso é gerado de maneira automática. Se eu for mandar um por um, eu tenho que fazer manual. E aí eu vou perder um baita num tempo, vocês vão me... É um probleminha considerável aqui, tá certo? Então, por gentileza, faça a inscrição com atenção, da maneira que vai escrever o nome, o e-mail e o telefone. O telefone vai estar lá, o DDD, né? É só o DDD, não tem país antes, é só o DDD. Sem né? zero. Não tem aquele 55 que é o Brasil, não tem o zero antes, são só 2 dígitos de DDD, tá? São só 2 dígitos de DDD, e depois tudo só número, sem tracinho, sem nada, beleza? Então, atenção, por gentileza, para dar tudo certinho na hora de a gente enviar o certificado para vocês. Joia? Então, bora lá. Bora para a primeira dinâmica. Vamos fazer a primeira dinâmica. Vamos aqui, na primeira dinâmica. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Anderson, está me ouvindo legal? O André fechou o vídeo, não tem problema. Anderson está vindo bem, então está todo mundo ouvindo bem. Ótimo. O que a gente vai simular aqui, gente? O que a gente vai simular aqui? Aqui é uma fábrica convencional, tal, mas que não tem um foco no Lean. Então, a parte de layout, a parte de eficiência não está muito focada. Então, como que é aqui? Né? Como que é aqui? Aqui embaixo, tá vendo? Nesse branquinho aqui de baixo, aqui é o recebimento. Então, é onde que a gente vai buscar a matéria-prima. Tá? Aqui, processo 1. Aqui, processo 2. Tá? E aqui embaixo é a expedição. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui? Muito simples, tá? Muito simples. Eu vou pegar o copo aqui, que é a nossa matéria-prima, tá bom? Nossa matéria-prima. Processo 1, com 2 dedos, eu encosto em cima, fiz o processo 1. Processo 2, com 2 dedos, fiz o processo 2 e entrego na expedição. Simples assim. E vai buscar no almoxarifado mais Sim. uma peça. Né? E depois vou lá para o almoxarifado pegar outra peça. Então, o que acontece? Por que eu estou pressionando aqui? O que acontece com toda empresa, né? Como aumentar a eficiência logística, né? Como o pessoal vai fazer a compra, quero que caiba mais em cada caixa, mais em cada frete, né? E aí a gente compacta tudo lá dentro para dividir o frete por mais peça. Está errado isso? Não. Está certo. Ganho logístico tremendo. Ganho logístico. Só que tem que pensar no todo. Então, os copos estão lá no recebimento, tá? A matéria-prima está lá no recebimento. O Yoshida, põe aí na tela, Yoshida, não para fora. Vira um pouco o celular, vira um pouquinho. Isso, aí o pessoal vê. Aí. 2 minutos. 2 minutinhos. O Yoshida vai colocar 2 minutos no relógio, tá certo? Vai colocar 2 minutos no relógio. Quanto que você tem que produzir, Borgomoni? E eu vou produzir o que der, porque não me enche a paciência. Mas não tem um cara, o Yoshida, que só serve para atrapalhar. Da logística. Está aqui só para me atrapalhar, que é da logística. Esse cara aqui, não sei nem porque ele existe, esse cara aqui. Ele falou que eu tenho que fazer 40 em 2 minutos. É louco, é doido. Daqui 2 minutos a gente vem buscar a coleta aqui. Então vamos lá, vai. Já que vamos ver se você serve para alguma coisa, liga o cronômetro direito. Para de falar, começa a trabalhar logo. Já ligou? Já está ligado. Pelo amor, vocês escutaram ele falando que estava ligado? É isso aqui, só serve para atrapalhar esse cara. Ei, caramba! Eu bati a cabeça aqui. Só fica conversando, por isso que não vai dar senhora, viu?
Peguei aqui o primeiro. Sai da minha frente. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, viu? Caramba. Tá aqui. Esse cara só atrapalha, viu? Só atrapalha. Processo 1. Processo 2. Atrapalhando a minha passagem. Tá vendo que eu tô aqui, cara? Tá aqui na expedição. Pronto. Primeiro. Conseguimos aqui. Agora, bati a cabeça. Já vou mais devagar, com mais cuidado, né? Vamos pegar aqui. Eita, nós. Olha isso. Esses caras compactaram aqui, ó, já não sai direito a matéria-prima. Pô, de novo, vai atrapalhar meu caminho de novo. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui, meu? Você não tem o que fazer, não? Olha, você tem que entregar 40 copos, hein? Você não tem o que fazer, não? Em 2 minutos. Vai arrumar o que fazer, ó. Você fica jogando caixa para cá, caixa para lá. Não estou vendo nada que você está fazendo, viu? Pô, de novo, atrapalhar meu trabalho. Ah. Caramba, esse cara não trabalha, não deixa trabalhar. 2. Vamos lá. Vamos pegar outro aqui. Ixi. Ó, tá dando tempo já, hein? Olha. Nossa, falta 30 segundos para o cliente aqui fazer a coleta. Se você facilitasse a vida aqui com isso aqui... Esse dedo de moça aí... Brincadeira. 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 Processo 1. Trabalho. Não para de falar, meu. Processo 2. Trabalha quieto. Vamos falar da pescaria da semana que vem? Tá lá. Terceira tá lá. Vamos aqui. Os clientes estão bravos aí. Ah, o Acabou? cliente chegou! Como é que está aí a produção, Borgomoni? Então parou. Agora, o que aconteceu? Nessa maneira, conseguimos fazer 3 peças. 3 só? O cliente já está bravo. Desliga esse negócio aí. 3 peças. É difícil desligar aqui. Então, coloca aqui para mim no chat. Põe para mim aqui no chat. O que está acontecendo nesse processo? O que é possível melhorar desse processo? Põe aqui para mim no chat. Põe aqui para mim no chat. O que dá para melhorar? O China atrapalha muito, será? Só atrapalha. Só atrapalha. Põe para mim aqui. O que aconteceu aqui? Ouvindo bem, Espírito Santo. Votorantim, Viseu, agora de Votorantim, maravilha. Pessoal. Fala, movimentação bagunçada, fluxo de produção, transporte, né? Falando aqui, fluxo também, né? O layout, o Rodrigo falando do layout. Mas a engenharia fez o melhor layout do mundo aqui. Então. Vê, aí, se a engenharia acha que fez o melhor layout do mundo, a engenharia precisa conversar com quem produz, né? E aí o problema de comunicação está refletindo aqui. Layout, disponibilidade de matéria-prima, isso aí. Falta padronização, o Rodrigo colocou aqui, falta tudo isso. Movimentação é ruim, é isso aí. O Anderson, layout, fluxo de transporte, é isso aí. Falta tudo isso. Boa! Segurança, né? Tem aí transporte que talvez seja empilhadeira, né? Que pode ser empilhadeira, alguma transportadora, junto com as pessoas, e esse cruzamento de fluxo pode realmente causar acidente, né? Realmente é problemático isso aí. Dispersão aqui, né? Mardinei, que está iPhone aqui, a Mardinei, dispersão. Muito bem. Realmente está muito bagunçado. Mas o que é isso tudo que está aqui? O que é isso tudo que tem de bagunça aqui? A gente tem principalmente os nossos inimigos da produtividade. Né? Inimigo de produtividade? Para que serve isso, Borgomoni? Aquilo que faz com que a gente não atinja o nosso melhor da produtividade. Desperdício, o Anderson colocou aqui. Perfeito. Desperdício é um deles só, tá, Anderson? Mas antes do desperdício, tem condição insuficiente de processo, ou, em japonês, muri. Muri em japonês significa impossível. Impossível, condição insuficiente para o processo. Então, o que é uma condição insuficiente para o processo? Eu preciso fazer 40 peças, e vocês viram que é impossível. 40 peças? Quanto tempo por 40 peça? 40 peças em 2 minutos vai dar 3 segundos por peça. Quantos passos eu dei só para pegar matéria-prima? Uns 10? 1 segundo por passo? Uns 10. 1 segundo por passo já deu 10 segundos. Então,
é uma condição insuficiente que eu tenho para fazer o processo. Só para ir buscar, né? Só para ir pegar. Depois eu tive que voltar. Né? Nossa. Depois eu tive que voltar. Ainda ficou me atrapalhando aqui no meu trabalho. E o Yoshida, não. O Yoshida, não parar de falar, ele é puro Muri. Ele é puro Muri. Ele deveria ser Yoshida Muri, o nome dele. Né? Você tinha que andar com 2 tampões para não escritar. Pelo amor de Deus. Atrapalha, já pensa no layout errado, compactou a matéria-prima. Outro ponto. Coloca pressão na produção. Agora vamos mudar. Além do Muri, existe o Murá. O que é o Murá? Murá é incerteza. Normalmente o pessoal fala aí em variação, mas na verdade é a incerteza que vai causar a variação. Né? Vai causar a variação. Como que eu falo que é incerteza? Quando eu pego a matéria-prima, eu tenho certeza que vai sair de primeira? Não. Estava bem compactada, né? Uma saiu na boa, a outra eu já tive que ficar lá puxando. Uma eu demorei meio segundo, a outra eu fiquei lá 2, 3 segundos para conseguir tirar. Às vezes muito mais, né? Às vezes muito mais. Você já cortou a mão com isso aí, Borgonha? Entrou embaixo da unha, que horrível. Mas o que acontece? O que acontece é que esse tipo de incerteza existe na produção. A ferramenta que eu estou precisando usar está aqui do meu lado, ou está lá no quadro, ou está na caixa de ferramenta de alguém. Né? Isso é muito, infelizmente, acaba sendo muito comum dentro dos nossos processos. Então, é o que a gente tem que estar muito atento. Esse é o segundo problema mais grave. Por quê? Por quê? Porque com o Muri e com o Murá, a gente não consegue ter padrão. Para que serve o padrão, Burgo? O padrão, ele é importantíssimo para a gente conseguir enxergar pequeno problema. Quando eu tenho grandes variações, olha, eu vou fazer a peça aqui, 1 hora demora... o primeiro ciclo demorou 10 segundos. O segundo ciclo demorou 3 minutos. O quarto ciclo demorou 20 segundos e o próximo ciclo demora 5 minutos. Quanto tempo vai ser o próximo ciclo? Qual que é o tempo do próximo ciclo? Não sei. Menor ideia. Tenho a menor ideia. Quando que vai entregar a produção, Borgonha? Agora. Aí ainda tem o chato aqui que não para de falar. Eu quero produção, gente. Eu quero entregar. O meu cliente está reclamando. Pô, resolve o problema primeiro, depois a gente resolve. Né? Vamos lá, por partes. Né? Vamos lá. Aí o que acontece? Na hora que a gente tem Muri e Murá, ou seja, condição insuficiente do processo, não é só sobrecarga, como o pessoal costuma falar. Por que eu falo que não é só sobrecarga? Vamos dar um exemplo para todo mundo entender, isso é importante. Exemplo, normalmente Muri, quem conhece Muri, conhece como sobrecarga. Mas, por exemplo, eu não ter uma ferramenta para fazer o processo, ou uma manutenção, seja qual for, né? Eu não ter essa ferramenta não tem nada a ver com sobrecarga. E é uma condição insuficiente de processo, eu não consigo fazer. Ou eu tenho a ferramenta, só que eu nunca fui treinado. Eu não tenho a menor ideia como é que funciona isso, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer o que tem que ser feito. A falta de treinamento não tem nada a ver com sobrecarga. Né? É uma condição insuficiente de processo. E a tradução do japonês, em japonês, é impossível. Né? Então, condição insuficiente de processo. É impossível fazer. É impossível fazer. Tá? O Anderson colocou aqui, ó, isso mesmo, antes da produção precisamos de condição, ferramenta, processo. Exatamente isso. Treinamento, tudo faz parte. A gente tem que estar tudo arrumado, tudo pronto, com condições totais, para depois iniciar o processo. Não pode ter estresse. Vai entregar quando, meu? Não adianta nada. A peça não vai nascer porque ficou bravo. Não adianta nada. Resolve nada. Só aumenta o problema. Então, vamos lá. Qual que é o grande ponto? Muri, que é a condição insuficiente de processo, e Murá fazem com que a variação de cada processo seja muito grande. Isso significa que eu não tenho um padrão. Uma hora eu faço com 5 minutos, outra hora eu faço com 5 segundos, outra hora eu faço com 5 minutos. Fica muito variável. Né? Uma variável muito grande. Na hora que eu tenho um padrão, olha, por exemplo, toda a peça sai com 10 segundos. A cada 10 segundos sai uma peça. 10 segundos sai uma peça. 10 segundos sai uma peça. Se a peça saiu com 15, opa, tem problema, né? Uma variaçãozinha de 5 segundos, eu já estou de olho. Aí o que acontece? Se tem essa variação, e o supervisor de produção fala lá, não interessa, continua produzindo aí que a gente precisa entregar, o Yoshida,
Né? O cliente está aqui enchendo a paciência. Mais rápido aí. Vai logo, se vira. Aí, ao invés de fazer com 10, faz com 15. E depois com 16, com 20 e tal. Vai aumentando, vai aumentando. Né? Vai o que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo? A máquina que produz pode estar com vazamentinho de óleo. Está com vazamento de óleo, está pingando. Está pingando. Só que ninguém está percebendo. Está pingando. Ninguém está percebendo. Era para fazer em 10 segundos, fez em 15. Depois, 20. Depois, e está vazando óleo. E a máquina está baixando a performance. Está vazando óleo, está vazando óleo. Se vazar o óleo todo, o que acontece? Queima o motor, queima uma transmissão, arrebenta a máquina para de verdade. Aí isso que é o grande problema. Se a gente tem um padrão, saiu do 10 para o 15, a gente percebeu na hora, opa, vamos fazer aqui. O que está acontecendo? Ah, um vazamentinho de óleo. Normalmente o vazamento de óleo, o que é? Uma borrachinha, uma vedaçãozinha, chamado O-ring, né? Uma rosquinha de borracha, né? Ou um retentor, que às vezes é um pouquinho maior, precisa de uma estrutura maior, quando a máquina é maior, mas é uma borrachinha, que custa barato. E a manutenção normalmente é rápida. Vai lá rapidinho, papum, acabou, trocou, toca o pau, completa o óleo lá, toca o pau. Beleza. Agora, se queimou o motor, amigo, vixe, aí vai dar trabalho, hein? Primeiro que a manutenção vai demorar pra caramba. Depois que normalmente o motor não tem no almoxarifado, né? Esperando, ó, tem um motor prontinho aqui esperando para queimar o que está ali na máquina. Não tem. Aí tem que comprar. Aí tem que levantar o departamento de compras. Aí tem que fazer cotação. Aí tem que fazer aquela bagunça toda, não sei o que lá. Se for muito rápido, 15 dias. Se o fornecedor do motor tiver ele prontinho para te entregar. Se não, amigão, 1 mês, 2, sei lá quanto tempo vai ficar parado. E o comprador vai ouvir um monte ainda. Um monte. Ah, tem que fazer, você está deixando a produção parada, não sei o que lá e tal, barará. Um monte de problema. Aí então, chegou, tem que montar, não tem espaço para abrir a máquina e pôr o motor novo. Complicadíssimo. Isso aí também é muri, né? Também é muri. Então, isso é extremamente importante. A gente tem muito claro que a gente precisa ter um processo padronizado, sem muri, sem murar, sem condição insuficiente de processo e sem variações, incertezas que causam as variações, para a gente poder ter um padrão. E tem padrão para quê? Para pegar o problema pequeno, para pegar o vazamento de óleo e não o motor queimado. Beleza? O Rodrigo colocando aqui, ó, mudou tudo que eu sabia sobre muri, agora faz mais sentido. Legal, Rodrigo, bacana, que bom. E tem um complemento aqui, Rodrigo. Quando você olhava só a sobrecarga, era um mundo desse tamanho. Quando você olha todas as condições insuficientes, o mundo que você observa é maior. Se você não enxerga, não encontra o problema, não tem problema para resolver. Só que ele está lá e vai te estraçalhar daqui a pouco. Normalmente o pessoal fica olhando o quê? Fica olhando o desperdício. Entenda assim, ó. Presta agora atenção no que eu vou falar agora, que o pessoal acaba até chocando, né? Quando eu tenho desperdício no processo, eu tenho padrão. Não interfere no padrão. Ah, André, você tá louco, careca maluco. Não, é verdade. Se tiver padrão, funciona, né? O padrão funciona. Por exemplo, um desperdício clássico, distância entre processos, que a gente tem aqui, né? Diminuir as distâncias entre os processos. Né? Exemplo clássico. Se o operador tem que dar 20 passos para um lado para fazer o processo 2 e 20 para o outro para fazer o processo 1 de novo... Vai dar 20 segundos só de andar. Vai dar 20 segundos de andar. É um desperdício grande? É um grande desperdício. Porém, toda vez ele vai dar 20 passos para um lado e 20 passos para o outro. E precisa fazer em 3 segundos, gente. Bom, aí é outra calma, Yoshida, não bagunça a cabeça do pessoal. Para, calma, não bagunça, vamos falar uma de cada vez. Então, ó, atenção, né? Na hora que ele tem que dar 20 passos para um lado e 20 passos para o outro, dentro do processo, toda vez ele vai fazer isso. Se o meu processo comporta isso, que é o que o Yoshida já estava colocando adiantando, né? Se o processo comporta isso, está tudo bem. É só desperdício. Existe uma grande oportunidade de melhoria, de aproximação dos processos e redução do tempo de ciclo, mas como melhoria, não como evitar uma ruptura por condição de insuficiência de processo. São coisas diferentes. Porque a logística aqui está esperando uma peça a cada 3 segundos. Aí é outra coisa, aí é expectativa. Se é peça a cada 3 segundos e eu gasto 20 para andar, é muri? É muri. Agora, se
dentro do meu processo, eu poderia fazer em 1 minuto, sem problema nenhum, e eu consigo fazer 20 passos para um lado, 20 passos para o outro, e o processo sai em 1 minuto, está tudo bem. Existe oportunidade de melhoria, mas está tudo bem. O Muri é relativo. Muri, né? nesse caso, o Muri é relativo. Neste caso, o Yoshida já deu um step, né? Um step é Muri relativo. Relativo a quê? A minha necessidade. Tá bom? Então, vamos lá. O Anderson aqui, instrução de trabalho, como o operador irão produzir, cada processo, treinamento, condição de segurança. Sim, se não treinar, não tem Exemplo condição de fazer, né? Perfeito, Anderson. Tem que ter treinamento, o operador tem que saber exatamente o processo que ele está fazendo, tem que ser treinado. Por quê? Porque senão eu vou gerar murar, incerteza. O operador vai chegar ali, opa, eu pego a ferramenta com a direita ou com a esquerda? Como é que monta esse negócio aqui? Eu monto assim ou monto assado? Eu uso só uma mão para apontar? Ou uso as duas? Ou uma hora à direita, uma hora à esquerda. Uma hora, ou do jeito que eu quiser. Né? Então, isso tudo, a gente tem que estar muito treinado com o operador para existir o padrão e não ter desvio. Beleza? Então, tem que estar muito treinado, tem toda a razão. Tem que estar escrito sim, tem que estar escrito sim, próximo do operador escrito sim, mas além disso, o operador você tem que pegar e treinar antes de colocar na linha. Senão, a chance de dar problema é enorme. Inclusive, o treinamento tem que ser padronizado para ensinar todos da mesma forma. Entendeu? Para não ter variação do instrutor. Mas isso é um outro assunto. Para não ter variação do instrutor. Ah, senão aprende com o Yoshida, é uma porcaria, aprende com o André, é uma beleza. Eu sei que é verdade, mas não falem assim, que ele vai ficar chateado. Mas, vamos lá. O Ramon colocou aqui, ó. Seria o desvio padrão? É, exatamente. Se eu tenho aqui, né, no caso, o que o Ramon está perguntando, né? Se eu falei lá dos 10 segundos, né, e variou até 15, só que ele sai 10, 10, 10, variou até 15. É um desvio padrão? Claro. Se você consegue estatisticamente saber que o 10 é 10 mais ou menos meio segundo, então de 9,5 a 10,5 está tudo bem, mas 11 segundos é problema. Esse é o desvio padrão que o Ramon está colocando, tá? Para todo mundo entender. Tá? Porque pequenas tolerâncias de variação, de como pega, são aceitáveis e é normal, estatisticamente a gente consegue comprovar isso, certo? Mas, na hora que a gente vê fora do padrão, né, fora do desvio, né, olha, o desvio padrão é mais ou menos meio e está dando 5 segundos, temos um problema sério, beleza? O Anderson aqui. Por que a roda da empilhadeira danificou? Precisamos saber a causa. Buscando a causa raiz, observei que foi devido ao buraco, ocasionado pelo desgaste prematuro, sua vida útil. Estou gostando muito da aula. Meus parabéns. Imensa gratidão, Anderson. Valeu. Estamos juntos. Mas é bem por isso mesmo, tá? O problema quebrou. Mas por que quebrou? Vai lá buscar. Olha, tem um buraco aqui. Por que tem um buraco? Porque teve que fazer a manutenção, teve que tirar o piso que reveste, tal, deixou aberto. Sim. Aí foi pegando lá no concreto, passando no concreto, foi desgastando, fez buraco, quebrou o pneu. Irregular é condição insuficiente para o pneu durar bastante, né? Durar a vida normal. Exatamente isso. Então, gente, agora a gente vai fazer algumas melhorias para vocês entenderem como que a gente faz essas modificações. E segurança? O pessoal não falou de segurança? Falou também. Segurança. Qual que é o ponto? Segurança, prioridade máxima. Pode ser um Muri fatal. Por quê? Nossa, que horror. Só não tem nada de só. Mas pode ocasionar a morte de alguém. Isso é problema gravíssimo. Primeiro pela pessoa, óbvio, mas a empresa fica parada no mínimo uma semana. Para chegar lá, Ministério Público, não sei o que lá, e tal. No mínimo, entendeu a responsabilidade? Tem empresa que não aguenta uma semana parada. Tem empresa que não aguenta, quebra. Aí quantos empregos tem lá? Além, claro, fatalidade, problema gravíssimo, né? Dentro de uma família, de uma pessoa, todos os outros serão afetados porque a empresa vai ficar parada. Então, é responsabilidade de quem?
de todo mundo, não é só da empresa, não, é de todo mundo. Então, segurança das pessoas até ao nível Né? de garantir a segurança das pessoas, da empresa e das pessoas. Né? Certo? Então, vamos lá. Qual que é o grande ponto? O que foi de segurança que a gente falou aqui muito claro? Empilhadeira, Yoshida, Tem que trabalhar. Né? cruzando o cooperador. Cruzando o cooperador. Gravíssimo. Não deve fazer. Condição insuficiente. Muri. Vamos resolver? Vamos resolver. Outros problemas. Né? Distância entre os processos. 20 passos para um lado, 20 passos para o outro. Pegar lá no almoxarifado e tal. Blá. Impossível de fazer. Muri. Vamos resolver. Você bateu a cabeça, Borgoni? Bati a cabeça. É outro problema de segurança. Grave. Né? Vamos resolver. Então, vamos lá. Primeiro, Muri. Primeiro, o que a gente resolve primeiro? Condição insuficiente de processo. E depois, as incertezas. Tá certo? Então, vamos fazer as modificações. E depois desperdício. E depois desperdício. Né? Só que aí, né, já lembrando, andar para um lado, andar para o outro, normalmente é desperdício. Porém, quando andar para um lado, andar para o outro, não atinge a minha necessidade, é Muri. Você consegue virar o The Flash, Borgoni? Não dá. Mesmo que fosse o The Flash, não dá para fazer 20 passos em 1 segundo para ainda poder fazer o processo e dar 3 no total. Não dá. Certo? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o Gemba. Vamos voltar lá para a nossa Vamos tentar melhorar a fábrica. Então, assim, isso aqui atrapalha demais? Atrapalha demais. Ou não alcançava o processo. Não alcançava o processo. Nossa. Essas coisas do Yoshida aqui, eu acho que eu vou jogar longe. Né? Ele nem para tirar daqui. Não. Tem que arremessar as peças, gente. Vamos lá. O pessoal vai precisar disso ainda. Vamos deixar mais perto. Vamos deixar... Pega aqui. Opa! A tampinha. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Vamos lá. Tem aqui, ó. Tem aqui. Aí vocês vão falar para mim, ô André, mas como que você coloca recebimento e almoxarifado próximo da linha, de todas as linhas? Não é exatamente isso, né? O que a gente faz aqui é o chamado supermercado, um recebimento, né? Supermercado. Tem uma pessoa que vai lá, pega lá os insumos de produção para o dia inteiro ou para o turno inteiro e coloca próximo da linha. Sou eu da logística. O Yoshida da logística vai começar a fazer o que ele tem que fazer, certo? Então, aqui, ó, tá aqui o supermercado, próximo da linha para o operador poder fazer o processo que tem que ser feito. Né? Processo 1 e processo 2, muito mais próximos, para não precisar ficar dando 20 passos e dar a volta. Né? A expedição, mesma coisa, não é a expedição propriamente dita, mas aqui já é produto final para poder mandar embora. Né? Uma área próxima da linha que a logística vai passar, recolher e levar embora. Para a produção, é a expedição dessa linha. E outro trabalho para cá. E aí vamos entender, o operador, a partir de agora, só fica do lado de cada bancada, não tem que ficar dando volta. Você não vai me atrapalhar mais, Borgoni? E o Yoshida, com a sua empilhadeira, só fica do lado de lá. Olha que bom, já fiquei mais distante de Yoshida. Olha, já existe uma distância aqui, a gente está dividido. Ele para de me atropelar, vamos ver se ele para de falar, duvido. Mas parar de falar. Para que precisa parar de falar, gente? Precisa parar de falar para não tirar a atenção dos outros, não é só para ser chato. Tá? É igual o celular dirigindo, né? Igual o celular dirigindo. O Anderson ali, ele não está olhando, vocês estão vendo, né? Ele não está olhando para a câmera, ele está olhando para o trânsito, ele está atento ali para não causar acidente. Entenderam? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Valeu, maravilha. Então, vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá. O que está... Melhorou muito aqui? Sim. Beleza? Sim. Coloca no chat aí. Sim, sim, sim. Melhorou muito já? Já ficou melhor? Então, vamos lá. Vamos ver o quanto isso impacta. Vai melhorar a segurança, qualidade, tempo de entrega. Vamos avaliar, né, pessoal? Vamos lá? Então, bora. Fala aí. 3, 2, 1. Até avisar que... Começou. 3, 2, 1. Começou. Valendo. Processo 1, processo 2, foi. Mas aqui o Yoshida não resolveu o problema da compactação. 1, 2, Eficiência logística, Borgoni.
Tem a sua razão, tem o seu motivo para isso. 1, 2, foi. 1, 2, foi. Opa. Para falar, né? Para 1, atrapalhar, né? 2, foi. Uma vez sem nada, estou desperdiçando combustível aqui. 1, 2. 1, 2, foi. Nossa, está andando melhor essa produção, hein? E a segurança aqui não está cuidando da segurança de você aí. 2. 1, 2. O problema é da logística ou da segurança? Não, problema da onde nasce, sinceramente, eu não sei, mas quem fica com o problema sou eu. 1, 2. Eu garanti o meu bônus aqui, Bruno. Olha lá, tá vendo? O cara tira o corpo fora. A Né? logística está eficiente, ganhou. Resumindo, o problema não é meu, o problema é seu. E eu ganhei daqui a meu pouco bônus. o cliente vem buscar esse lote aí. Hein, vamos ver. Está pronto? 1, 2. Não para de falar, meu Deus do céu. Tira a pilha desse cara aí. Mas eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar ligado. Bem ligado aqui, Borgomoni. 1, 2. Acabou. Epa! Foi. O cliente chegou, tá tudo Liga lá. pronto aí, Borgomoni? Vamos contar aqui, gente. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 copos. Vamos lá. 16 copos. Vamos lá. 16. Como que ficou essa história aqui? 16 copos. Aí eu pergunto para vocês. 320. Isso é bom ou isso é ruim? Escreve aqui no chat para mim. Melhorou 320%, hein? Olha lá, o Yoshida já fez a conta. Melhora de 320%. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Escreve no chat aqui. O Anderson já fez um joinha. Não precisa escrever, Anderson. Já vi que você fez joinha, falou que é bom. Beleza. Precisa escrever. Atento no trânsito aí, por favor. Vamos lá. Vinícius, bom, mas pode melhorar. É verdade, pode melhorar. Sim. Melhorou as condições ergonômicas. O Ramon colocou aqui. Mas tem um cliente Beleza. bravo que não vai receber as peças. Melhorou, é bom. Tá certo. Melhorou, é bom. É isso. Melhorou, é bom. O Juan escreveu aqui. É bom, pode melhorar. O Vinícius, o Rodrigo. A evolução foi boa, mas o resultado ruim não o suficiente, é verdade. Melhorou sim, vejo oportunidade no primeiro processo. É aí que é o grande ponto, Quem que é aqui mesmo? Mardinei. Mardinei colocando aqui. Dirceu, primeiro passo atingido. Exatamente isso. O primeiro passo foi atingido. Por quê? Porque a lição de casa está feita. Aonde que está faltando acertar a história? Aonde que está faltando resolver o problema? No fornecedor da matéria-prima. É claro que isso é uma decisão em conjunto, como eu falei no começo. A história da compactação para dividir o frete por mais peças é boa, é uma redução de custo, é boa. Agora é aquela hora da decisão. Cheguei em casa, valeu, Anderson, que bom, para aí, tranquilo, maravilha, tranquilo, agora pode olhar para a câmera, não tem problema. Beleza. A decisão é boa, tá? Tem que ser assim mesmo, porque a gente está reduzindo o custo da empresa, tá certo. Agora, hora de decisão, vamos ter que colocar na balança, não é para sair fazendo a louca, né? Balança. Num prato da balança aqui, o que tem que estar? O frete reduzido pela compactação. Reduzir o frete. Ponto. O outro lado, o quanto que eu tenho de ganho para a matéria-prima chegar na mão do operador sem ter que ficar arrancando, né? Sem ter que ficar tirando uma da outra, né? Engastado uma da outra. Isso está no outro prato.
quanto que custa de um lado, quanto que custa do outro. Quais são as opções? Né? Quais são as opções? A opção que tem que ser feita é da seguinte maneira. Na mão do operador, chegar a matéria-prima prontinha para ele produzir, não tem conversa, vai ser. Como vai fazer isso é que é o ponto. O que dá para fazer? Dá para contratar alguém e ficar descompactando e colocando a matéria-prima interna, aí eu não perco a redução de custo da logística. Quanto que vale essa redução de custo? Paga uma mão de obra? É uma opção. Pode ser uma máquina descompactadora, provavelmente tem, né? Uma máquina descompactadora que vai lá descompactar, aí a questão manutenção versus salário, conta que tem que fazer, é dinheiro, né? Simples, ou ainda, perguntar para o fornecedor o quanto que custa mais entregar já na condição de linha, né? Condição já descompactado na mão. O quanto que a gente vai perder desse frete por ele ser descompactado. Mas, Borgomoni, essa discussão depende das pessoas verem vantagem, desvantagem, né? E tomar uma decisão, vamos dizer, analítica, né? Pensada, né? Mas é frequente o pessoal conseguir fazer isso, Borgomoni? Infelizmente, a maioria do pessoal, né, das empresas fazem isso no achômetro. Eu acho que assim, eu acho que assado, mas é conta, gente. É conta. É do jeito que eu falei. Ó, o quanto que eu ganhei no frete? 10. Dá, X. Né? Quanto que eu ganho de frete? Por ter mais peças dentro do mesmo frete. A compactação. Mais peças dentro do mesmo frete. Eu consigo dividir por peça quanto que sai? 10. X. Tá? Quanto saiu? Saiu isso. Pronto. O ganho que eu vou ter aqui para entregar, a gente vai calcular depois. A gente vai calcular no próximo processo, no próximo passo aqui. Mas o quanto que eu ganho do lado de lá? Tanto. Vale um pelo outro? Aonde que eu faço? Né? É ganho e é ganho. Eu quero os dois ganhos. Então, no meio, eu tenho que colocar o quê? Ou uma máquina ou uma mão de obra para descompactar. Eu fico com os dois ganhos. André, mas a mão de obra está muito cara, não compensa, a mão de obra vai custar 10 vezes mais e a máquina vai custar 11 vezes mais. Não tem jeito de fazer. Aí é pura e simples compensação. Qual dos dois ganhos que vale mais a pena? O frete ou a mão de obra? Ou o processo? Aí é direto. Tá certo? É uma decisão que tem que ser em consenso. Né? Em consenso e a lógica é custo. Tá certo? Beleza? Vamos lá. O Dirceu aqui, agora melhora a ergonomia do primeiro passo, compactação. É isso aí, Dirceu. Beleza. Vinícius aqui. E se o supermercado tiver uma disposição mais fácil para o primeiro posto de trabalho? Adivinhando, o Vinícius está adivinhando. É isso que a gente vai fazer. A gente vai descompactar. Né? A decisão de como descompactar é uma decisão econômica. Mas, na mão do operador, o Yoshida já está preparando lá, na mão do operador, vai chegar a matéria-prima bonitinha para ele fazer o processo. Tá certo? Esse que é o grande segredo. Então, o que a gente vai fazer? O Yoshida ali, ele não é mão de obra. O Yoshida é o descompactador ou como que fala? Aquela rampinha, né? Um escorregador, flow rack. É aquele escorregadorzinho com duas coisinhas, canaleta dos dois lados, para a matéria-prima descer uma a uma na mão do operador. Só isso, tá certo? Então, assim, a gente vai descompactar e aí vocês vão perceber o quanto que isso melhora, o quanto isso impacta no processo. Né? Ou seja, eliminando muri, eliminando murá, né? Eliminando a briga entre logística e produção, que é a parte emocional que conta demais. Por quê? Se ficar brigando aqui, fica o Yoshida lá, como ele falou, eu ganhei meu bônus, o problema é seu, você que se vire aí com esse negócio compactado. E aquele lance de laços de união, para onde foi parar, Borgomoni? Esquece, né? Agora que a gente vai fazer. Por quê? Porque junto a logística tem ganho, porque a logística
vai demonstrar que está entregando de uma maneira muito melhor para a produção, a logística tem ganho, a produção tem ganho e a empresa inteira ganha. E quando a empresa inteira ganha, todo mundo ganha junto, certo? É assim que funciona. Então, vamos lá. Supermercado, vamos lá. Terceira etapa para a gente fechar aqui. O supermercado está abastecido, né? Está abastecido. Qual que é o grande ponto? Tá? Qual que é o grande ponto? O Yoshida é um flow hack. Então, o operador aqui, ele vai receber peça por peça. Uma. Tá? Uma. O flow hack, a primeira peça, já fica... Puxa um pouquinho o microfone para cá. Tá pegando em inglês, mas beleza. Tá bom, Anderson, beleza? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Beleza. Então, o flow hack já deixa a primeira peça na mão do operador. Não tem que ir lá buscar. A primeira peça já está na mão do operador. Aí eu vou fazer processo 1, processo 2. Vamos compactar um pouco mais isso aqui ainda. E a expedição. Certo? E assim, o operador... Vou pegar sempre no mesmo lugar aqui. Ponto é aqui, ó. Tem que pegar... Qual que é o conceito? O conceito é que o operador trabalha no ótimo. Qual que é o ótimo? Eu não preciso esticar braço, eu não preciso pegar em cima, eu não preciso pegar atrás. Não precisa andar um monte. Não precisa andar um monte. Com o braço relaxado, eu mexo só o antebraço e faço o processo. Perfeito, hein, Bruno? Isso é a chamada Golden Zone, né? A zona de ouro, local de ouro, né? Então, e a logística vai passar aqui só quando precisa, né? A logística só passa quando precisa. Mas o importante, a logística abastece o flow hack. Olha como para a logística ficou melhor. Ele tem um caminho lógico, né? Ele abastece o flow hack, pega a peça, né? Abastece o flow hack, deixando a matéria-prima, pega o produto acabado e leva para a expedição. Acabou. Depois ele volta lá, abastece de novo, pega, leva para a expedição. Volta, passa lá no recebimento, pega a matéria-prima, abastece, pega, produto acabado, expedição. E agora vocês estão vendo o abastecedor automático aqui. Automático, né? Não é uma mão de obra. Não é uma mão de obra. Beleza? Então, mostra lá. O primeiro já está aqui. Mostra lá os 2 minutos. O importante é mostrar para a tela lá. Deixa lá. Tá bom, vai. Mostra para a tela lá. 3, 2, 1. Calma. 3, 2, 1, valendo. Valendo. Processo 1, processo 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Percebe o barulho? O som da fábrica. Quem assistiu às nossas lives aí sabe, a sinfonia da fábrica, né? Quando o barulhinho está certinho assim, ó, as coisas estão indo bem. Assim vai. A produção vai rodando de maneira tranquila. Faltam 50 segundos ainda para acabar o tempo. Segundos. Tem um relógio tocando ali. Não é o live desse aqui. 8 segundos ainda faltando para acabar aqui. Segundos. 7 segundos. 5, 4, 3. Acabou. Acabou. O que está tocando aí? Tem algum alarme.
Tudo certo. Vamos lá. Bora lá. Então, vamos contar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que melhor 10. expressiva, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 40, 59. 59 peças. 59 peças. O que isso significa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos voltar para o chat. 59, comparando com 3 do começo, teve um aumento, né, para 1.966%, quase 20 vezes mais. Pessoal. Quase 20 vezes mais, 1.966%. Isso é extremamente importante. Né? Extremamente importante. O Dirceu colocou aqui. É uma decisão simples. Se os custos forem parecidos, eu escolheria aumentar o frete, pois melhoria de ergonomia ganharia em ciclo de produção. Eu também, mas caso a caso tem que ser analisado, tá, Dirceu? Não dá para ser regra padronizada para todo mundo. Caso a caso deve ser analisado. O Rodrigo, resultado atingido, porém pareceu um novo desperdício, superprodução. Rodrigo, o ponto é o seguinte: superprodução ocorre por programação, não pela produção. Isso é um conceito que é mais um para a gente mudar a cabeça. Né? É mais um para a gente mudar a cabeça. Por quê? Porque a produção, você não deve nunca, de maneira alguma, falar para o operador, ó, produz menos. Faz mais devagar aí. Você perdeu esse operador. Porque ele nunca mais vai fazer mais rápido. Nunca mais ele vai fazer do jeito que tem que ser feito. Vai fazer o cômodo. Tá? Porque fica cômodo, ele entra na zona de conforto, e depois, para tirar da zona de conforto, é muito difícil, se não for impossível. Tá? Então, assim, superprodução é programação. É a programação, é a logística. O Yoshida, aqui mais uma vez, colocando lá mais do que está vendido, para ficar no estoque mesmo. Isso é superprodução. Sim. Beleza? No caso aqui, é claro, né? Você está fazendo um produto, produziu o que está dentro do programa, parou, setup e muda para outro. E, em condição ideal, eu posso planejar a linha para ter exatamente a capacidade que é o TACT, que é a necessidade do cliente. Isso aí está no nosso treinamento, você aplica isso. Hoje, nessa dinâmica, o importante é entender o conceito. A melhoria potencial é gigantesca, como 2.000% agora, e principalmente eu tenho que enxergar, né, que tem, né, a gente quando está tentando só eliminar desperdício, a gente está deixando de olhar a incerteza, está deixando de olhar o muri, que é em condição insuficiente, e dá para dizer assim, está cheio de elefante e dinossauro que estão massacrando a gente, ou a qualquer hora vão massacrar a gente, e a gente está tentando matar a formiga. Então, para priorizar o Kaizen, eu tenho que entender quem que é o inimigo pior, segundo pior, e o mais leve, mais brando, né, para aplicar, né, a técnica de maneira eficiente, tendo resultado para ter um padrão que funciona, e aí eu continuo eliminando desperdício depois, tá? Beleza? O Vinícius aqui, primeiro 3 peças, depois 16, por último 59 peças, maravilha, isso aí. O Anderson melhorou muito o fluxograma operacional, logística, conceito de abastecimento. Valeu, é isso aí. Dessa maneira que a gente faz a ordem de a gente fazer as melhorias, né? Manter a produtividade e empurrar vendas para vender. Vender mais é sempre bom, né? Faturar mais. A gente tem que ter a capacidade de entregar, né? Que às vezes vende mais de um produto, menos de outro, tal. É questão de acertar o mix, né?
E essa comunicação entre os departamentos é que costuma dar esse tipo de problema, né? Vendas está falando, manda bala, faz o produto A, faz o produto A, faz o produto A. De repente, o produto A para de vender e o produto B começa a vender mais, só que eles ficam quietos, a comunicação não é bem feita, tal, a programação não muda, e aí ocorre aquele negócio lá que o Rodrigo colocou, né? Superprodução num produto e acaba faltando outro. Então, o grande segredo é a parte emocional que a gente fala, que é a comunicação entre os departamentos, entender que é todo mundo junto, e não é o departamento A versus o departamento B, não é confronto, né? É todo mundo junto no mesmo barco, e isso é muito complicado. Infelizmente, a gente ainda não atingiu, na grande maioria das empresas, ainda não atingiu esse nível. Resumo, organização no layout fabril e apoio da logística melhorou muito, eficiência com bastante eficaz, é isso aí, valeu. O Marcelo, acredito que a comunicação assertiva entre os envolvidos foi importante para o resultado dos problemas em tempo produtivo. Pura verdade. Marcelo foi assim na mosca. É exatamente isso. Comunicação assertiva entre os departamentos. Logística, você vai ganhar teu bônus, vai ficar melhor, o teu trabalho vai melhorar, você não vai ficar fazendo essa logística aleatória, né? Cada hora está num lado e bagunçando e atrapalhando com o operador junto. Vai ter um circuito muito bem definido, e aí sim o teu bônus vai vir com menos dificuldade. Rotina padronizada e eficiente. Né? Menos consumo de combustível, mais eficiência na entrega, mais eficiência no movimento, passando, né, na linha ali, entrega matéria-prima, tira produto acabado, vai embora, tal. Não precisa, né, não tem aquela demora toda. Então, exatamente isso, Marcelo. Na hora que os departamentos se interagem de verdade, a coisa funciona muito, mas muito melhor. O Rodrigo, sim, estava falando com relação ao tact time, como estávamos utilizando um supermercado, era possível atingir o resultado, parar e direcionar para outra atividade. É isso aí, é exatamente isso, Rodrigo. No caso, né, a programação que ia mandar. A gente está dando um exemplo, né? Está dando um exemplo de produção, mas a programação que manda. Na programação, vai estar lá 200 peças. Na entrada da matéria-prima, 200 peças. Ponto final. Né? Produziu tudo, encerrou. Plano PDCA, né? Não, muda, né? Muda, faz o setup, muda para outra peça, vida que segue. E nesse momento que terminou um lote, tinha um plano lá, 200 peças em tantos minutos. Terminou, plano versus real, tá ok, não teve a normalidade, segue a vida, produz o próximo. Teve atraso, teve adiantamento excessivo, significa que tem alguma coisa acontecendo que o pessoal não está seguindo exatamente o padrão. Ou atrasou, não está conseguindo cumprir o padrão, ou adiantou, tem alguma coisa que aconteceu lá que está adiantando. Pode ser até que esqueceram de fazer processo. Isso pode ser um problema. Pode ser que o pessoal encontrou uma forma de ser mais eficiente. A gente tem que aprender a registrar isso, e o que virou processo melhorado, por exemplo, tem que virar o novo padrão na hora estabelecida, não porque eu fiz agora e eu acho bonito. Não. A hora que está entendido, validado, todo mundo treinado, chaveia para o novo padrão, tá, pessoal? É isso aí. O Disseu aqui, tudo caminha junto, enquanto melhora a produtividade, tenho também que melhorar o planejamento e a comunicação entre os departamentos. Fantástico, é exatamente isso. A gente fala de separado para ficar mais fácil do entendimento, mas, na verdade, tudo caminha junto e tem que evoluir junto para realmente a empresa poder evoluir e todo mundo ganhar. Beleza, gente? Maravilha? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Beleza? Muito bem entendido? Murir, murar, mudar. Os 3 inimigos da nossa produtividade, temos que eliminar. Quando tem murir, quando tem murar, não tem padrão. Né? O mudar, que é o desperdício, aí sim já tem padrão, mas tem oportunidade de melhoria. Né? Oportunidade de melhoria. Né? E aplicando, né, as técnicas de melhoria nessa sequência, a gente tem ganhos de produtividade fantásticos, como esse aqui, né, 1.966%, fantástico para a gente fazer de melhorias, tá certo? Beleza? Então, vamos aqui.
A gente teria a primeira dinâmica até às 10h05, estamos no horário, tudo dentro do horário. Vamos fazer um intervalinho? Precisa fazer um pipi break? Ou podemos seguir reto? Sim? Não? Beleza? Não? Quer ir para direto? Podemos ir direto? Podemos ir direto? Só o Anderson está com a câmera aberta, só ele que vai ter o direito de falar. Ninguém falou no chat aqui. Então, vamos direto. Beleza, Vinícius, valeu, direto. Vamos junto. Então, vamos lá. Direto. Patrícia, direto. Beleza. Então, vamos junto. Qual que é a próxima etapa? Né? Estou de boa, bora. Então, estamos de boa, bora. Mardinei, tá de boa, bora. Então, vamos que vamos. Aqui é a segunda etapa. O que a gente vai fazer agora aqui, gente? A gente vai para o entendimento de uma ferramenta extremamente importante, que é o 5S. 5S, trabalho padronizado. Infelizmente, nas empresas, isso tem ficado... Opa, vem visita, Borgomoni, vem visita. Muito banalizado dessa maneira. Vem visita, organiza a produção. Vai ter auditoria, Borgomoni. Vai ter auditoria amanhã, dá um talento lá. Né? O presidente vai descer na produção, limpa tudo, deixa tudo bonitinho, não quero uma gota de óleo no chão. Só que isso, na realidade... Vai ter o dia do 5S, Borgomoni. Dia do 5S. Para quando está muito ruim, o dia do 5S não é de tudo ruim. Só que depois tem que manter. Não é só o dia. 5S. Esse é o conceito. 5S é para melhorar performance. E vocês vão ver aqui como que melhora. Como que melhora a performance de verdade. Então, 5S, trabalho padronizado, como o Yoshida gosta de falar, são irmãos siameses, andam grudadinhos. Por quê? Não existe um sem o outro. Não existe um sem o outro. Por quê? Porque na hora que a gente fala de trabalho padronizado, eu pego no mesmo lugar, eu processo no mesmo lugar e eu entrego no mesmo lugar. Padrão, né? Padrão. Isso é padrão. Está padronizado. Mas se não tem 5S nesse meio, eu não consigo pegar no mesmo lugar. Porque o lugar que eu vou pegar vai ter um monte de outras peças, um monte de outras coisas que não tem nada a ver ali, e eu não pego no mesmo lugar. Eu pego uma hora aqui, outra hora lá, outra hora cá. E é uma bagunça. E eu não pego no mesmo lugar. Se, da mesma maneira, o lugar de trabalho não tá organizado, não tem 5S... Cadê a ferramenta, Borgomoni? Não vai ficar no mesmo lugar. E eu também não consigo entregar no mesmo lugar. Esse que é o conceito. Esse é o conceito. Então, 5S e trabalho padrão, juntinho, amarrado, e tá tudo junto, andando da mesma, lado a lado. Então, né? Não tem como separar. Nessa dinâmica, nós vamos entender como que funciona de verdade o 5S, o trabalho padrão, né? Entender que isso faz parte do processo de Kaizen. Inclusive, tem 2 tipos de Kaizen que a gente vai discutir, mas antes disso, isso a gente discute no finalzinho, né? O Rodrigo colocando aqui, ó. Essa é a segunda vez na minha vida que eu realmente ouço a essência do 5S com foco em melhoria da produtividade. Normalmente, nós ocidentais achamos realmente que é uma ferramenta de limpeza e organização. É isso. Só que 5S, vocês vão ver. Né? É muito mais amplo. É muito mais amplo. Né? E, na verdade, 5S, trabalho padrão, é a base de qualquer melhoria. Se eu não tenho 5S, eu não vou ter padrão, porque eles estão juntos. Aí, já diria Taiichi Ohno, vou parafrasear o Taiichi Ohno. Taiichi Ohno dizia, aonde eu não tenho padrão, não pode haver melhoria. Né? Frase do Taiichi Ohno. Então, aonde não tem padrão, não tem 5S, não pode haver melhoria. Então, 5S, trabalho padrão, é a base de qualquer atividade de Kaizen. É a base de qualquer atividade para fazer melhoria, para a gente poder fazer melhoria contínua. Para todo dia a gente estar fazendo um pouquinho melhor. Se não tem, fica tudo bagunçado, fica muito difícil a gente conseguir enxergar onde está o problema. Se eu não consigo nem enxergar onde está o problema, como que eu vou dar o próximo passo para poder atuar em cima desse problema, para poder resolver o problema? Não dá. Não consigo enxergar. Lembra a história lá do vazamento de óleo? Essa história aí, eu não tenho padrão, a máquina está vazando óleo, está variando, eu não estou vendo, não tem 5S, então está cheio de óleo, cheio de graxa em volta da máquina. Eu não estou vendo o sinal que está ruim. Né? Ninguém enxerga, ninguém vê o sinal que está ruim. Se ninguém enxerga e não vê o sinal que está ruim, como que vai atuar?
Não vai. Vai quebrar no final, né? Ou seja, você vai ficar trocando o motor ao invés de trocar a borrachinha, o O-ring, Retentor, né? ou O O-ring. retentor ou a borrachinha lá de vedação, certo? Então, é esse que é o grande ponto. Então, lembrando, né, para a gente fixar bem o conceito do 5S. 5S é uma ferramenta de gestão que evidencia problema. E que problemas que eu quero evidenciar, Deixa Borgomoni? eu falar de novo para o pessoal anotar lá. Né? 5S é uma ferramenta de gestão para evidenciar problema. E aí, respondendo a pergunta do Yoshida, o que eu quero achar de problema? Os pequenos problemas que vão afetando a minha performance. Performance? Do que, Borgomoni? O que vai fazendo com que eu não consiga entregar ou fazer o meu melhor, o meu máximo. Né? As 40 peças por hora, ou 59 que em deu. Em geral, né? Borgomoni, eu estou lá tentando melhorar a segurança, melhorar a qualidade, eu tenho que entregar na hora certa, ainda tem que reduzir custo, e ainda vem esse pessoal me cobrar 5S. Esse é o pensamento da maioria do pessoal. Por quê? Porque ninguém explica direito o que é 5S e enfia a goela abaixo. Aí o pessoal que vai fazer fica como? Pô, mas eu tenho que controlar a produção, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que entregar a quantidade de peças que me pedem, eu já tenho que fazer a marcação de segurança, já tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Ainda vem esse chato aí falar que eu tenho que fazer apontamento para auditoria de 5S. Vou levar canetada só porque meu protetor auricular não estava na gaveta. Não estava na gaveta, ou a caneta não estava dentro da marcaçãozinha na mesa. Isso é grande bobagem que tem, né? Não precisa ficar desse jeito, né? Mas eu preciso saber onde é que estão as coisas importantes. Então, tudo que eu faço de 5S, eu tenho que fazer porque é importante para mim. Importante trabalhar com segurança, Borgomoni? Não é? Se eu não trabalhar com segurança, eu posso, né, perder os dedos, não me voltar para machucar, não casa, voltar para casa, quebrar um braço. Não é verdade? Pode ter um monte de problema. até quebrar a empresa. Não é verdade? Então, a gente tem uma série de problemas. Eu faço segurança porque é importante para mim. Eu tenho que fazer 5S porque é importante para mim, porque melhora a minha performance. Vocês vão ver aqui como é que fica. Um exemplo de Vamos lá. 5S aplicado para segurança foi separar, né, na dinâmica anterior, empilhadeira fica de um lado, trabalhador de operação do outro lado, né? Separou e garantiu a segurança dessa forma, pessoal. É isso aí, isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Mas vamos lá, o que a gente vai fazer agora, gente? O que a gente vai fazer agora? A gente vai brincar de leve, tá? Vamos montar caminhãozinho. Olha que caminhãozinho bonitinho. Ó, filho do Anderson gostaria de brincar com caminhãozinho desse, olha que legal. Mas essa brincadeira tem metas de performance, só né? que, exatamente, a gente vai fazer uma brincadeira séria aqui, né? Uma brincadeira de montar caminhãozinho com meta de performance. É claro que a gente vai demonstrar primeiro para vocês como normalmente acontece nas empresas não muito boas, né? Mas, e depois a gente vai aplicar as técnicas do 5S para vocês entenderem de verdade o quanto isso melhora a performance. Então, beleza? Performance número 1 para ser atingida. 0 acidente. Caiu uma peça no chão, morreu alguém. Segunda performance importante, qualidade assegurada. Exatamente como está nessa ficha aqui, cada caminhão tem que sair. Sem nenhuma peça solta, nada peça frouxa. Qual outra performance? Entregar 2 caminhões em 1 minuto. Essas são as metas. Perdão, 2 caminhões tem que entregar para o cliente ficar satisfeito. Para atender a meta de custo, em 1 minuto tem que sair os 2 caminhões. Beleza? 1 minuto, os 2 caminhões. E a Patrícia colocou lá, 5S ok, evita problemas de qualidade e segurança também. E agora você vai ver, Patrícia, vamos demonstrar para você o quanto que melhora a performance. Bom? Um momentinho só. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o que vamos fazer? Tem que sair 2 caminhões aqui. O modelo está lá, tem modelo lá, mas tem um modelinho aqui. Né? Você não vai estudar o modelo, Borgomoni? Eu já monto o caminhão faz tempo, fica tranquilo. Aqui a gente manda bala. Vai lá, você vai vir ajudar aqui?
Não, eu sou da logística, eu estou esperando você terminar para entregar para o cliente. Não, pô, tem que ser 2. Ai, Vamos lá. mesmo? Vamos lá. Liga o cronômetro pro pessoal lá. Vou ligar e sair correndo para produzir, né? Então vai lá, mostra, o pessoal tá zeradinho, mostra, vira, tá zerado. Está valendo. Vamos lá. Então aqui, ó, tá cheio de peça aqui. Eita, morreu um, Borgônio. Só um? Só um. Ah, põe outro no lugar. Deu Então sorte. vamos lá, dessa vez. demos sorte dessa vez. Só morremos um. Ó, catei aqui e pus aqui de volta. Ó. Beleza. Então vamos lá. Então o que a gente tem que fazer? 15 segundos. Montar o caminhãozinho. Como é que é caminhão? Tem chassi, né, Borgônio? O caminhão tem roda, não tem? Então eu achei uma roda aqui, ó. Tem a roda. Não estou achando montar roda esse negócio aqui. aqui. Ah, tem roda aqui. Pô, caiu mais peça aqui, Não, quase você que eu só faz morro. bobagem mesmo, hein? Morreu mais 2, mas eu me sapei dessa vez. Hein? Pô, faz bobagem. Esse cara. Eu Caramba. não entendo essas coisas. Vamos lá, vamos montar aí. Ó, já estou montando aqui. Você está Ih, vacilando morreu aí. mais um já. Deu 4 mortes aqui. Ah, cadê o modelo aí do caminhão? Tá um modelinho ali bonito aqui, ó. Pra gente Ah, dar uma é. olhada aqui, ó. Olha lá, tem que colocar 2 negocinhos aqui na roda de trás. Te ensinaram como é que monta esse caminhão aqui, Borgônio? É, mas isso aqui a gente sabe já. É parecido Não com tem outro? problema. É, não tem problema não. Tem que pegar aqui, ó. 2 desse aqui, Eu preciso de uma lanterna. 2 desse aqui. Eu gostei da lanterna amarelinha aqui, ó. Outro aqui. E vamos montando, né? Vamos montando aí. Põe aqui, ó. Caiu. Caiu, pega e põe de volta. Pega e põe de volta. Vamos montar. O importante é montar. Monta aí. Monta aí. Põe os vidros aqui. Tem mais um negócio aqui. E... Ixi, já está em 1,42. Por isso que o cara da logística está gritando lá, Borgônio. Ah, ele que espere aí. Eita, nós. Colocar o vidro aqui é complicado. O caminhão cai, ó. Difícil montar esse caminhão aqui. Monta logo aí, não reclama. Ah, Bibi! O cara da logística está lá reclamando, Borgônio. o povo reclamildo. Paga um cafezinho pro cara lá e tá tudo certo. Daqui a pouco vem o diretor aí perguntar o que a gente está fazendo aqui. Os caras não dão condição para a gente trabalhar e ficam aqui só vindo reclamar, né? É. Só reclama. Mais ou menos assim. Corta. Estou acabando já. Você já está acabando? Já, você está aí demorando. Você demora demais, gente. Fica se preocupando aí com esses Então detalhes. eu vou dar uma arrepiada aqui, ó. Fica Vou se- terminar antes que você aí, Você hein? fica se preocupando com detalhe. O negócio é assim, ó. O caminhão está pronto. Ó, Aqui, ó. Aqui, ó. terminei. Aí, só não Terminei. encaixou direito. Eu também terminei aqui. Peraí que vai cair aqui. Peraí. É. Quer ver? Oi. Terminou? Oi. Ó, vamos chamar o cara da qualidade lá? Oi. Muito bem. Ô, já deu 3 minutos, vocês não entregaram ainda. O cliente está bravo. Vai logo aí. Aqui Olha que belezura o meu Y caminhãozinho. Y da qualidade. Cadê a ficha de montagem? Tem isso? Tem, você não sabe? Eu nunca ouvi falar, ninguém me explicou. Vai lá. Ah, isso aqui já está errado, nem vou olhar o resto, porque o teto está errado, o chassi está errado. Tá tudo errado. Reprovado, tem que retrabalhar isso aqui. Estou desmontando sozinho. Ninguém viu. Reprovado. Por quê? Não é caminhão, ó. Cor diferente, teto diferente, Mas eu sou chassi daltônico, diferente. isso é bullying. Você está autônico? Onde você está trabalhando aqui? Então, Não te instruíram? ninguém me pra- instruiu. Então, Ah. gente, o que tem de problema aqui? Vamos lá. Coloca aqui pra gente no chat. O que deu de tanto problema aqui? Né? O Vinícius já começou a colocar aqui, ó. Pontos para melhorar. Separação das peças da montagem, perfeito. Método de trabalho, treinamento dos operadores, trabalho desnecessário. Isso tudo teve aqui. Vocês viram. E essa mesa aqui... Falta treinamento, falta trabalho padrão, a Patrícia. Exatamente. Exatamente isso. Outra coisa, essa mesa, para montar 2 pessoas, 2 caminhões, é pequena demais, né? Mal cabe, né? Não tem condições, Não né? tem condição, né? Então,
São essas coisas que a gente precisa fazer. E essa não Falta condição... padronização, Odisseu. Falta padronização, falta mesmo. E aquela não condição de espaço suficiente gerou algum acidente, pessoal? Bastante, né? Um monte de probleminha, né? Então, esse que é o ponto. A gente precisa entender que isso tudo aqui é 5S, foi como colocou lá o Vinícius. Separação das peças. Por que tem que separar, Borgomoni? Porque eu fiquei na dúvida, eu vou pegar a roda de uma cor ou de outra? Eu vou colocar o vidro de uma cor ou de outra? É o teto rosinha ou é o teto azul? Se tem peça que não é para a montagem desse caminhão, gera esse erro de montagem? É isso, Borgomoni? É exatamente isso. Olha lá, Odisseu, legal o comentário dos operadores. É isso aí. O operador fala mesmo. Perguntou para o operador, ele fala. O problema é que muita gente não pergunta nada para o operador, aí não fica sabendo. Só que a gente fala entre a gente, mas quando os caras vêm perguntar, bico calado, porque senão vem né? a gente apanha, a gente apanha depois. Aqui, ó, organização e padronização para iniciar uma boa montagem das peças. Exatamente isso. Então, vamos já para a segunda parte. Vamos fazer as melhorias. Você quer mais espaço, Borgomoni? Quero sim. Nossa Senhora! Vamos lá. O que é importante aqui, né, pessoal? Vamos lá. A ficha de instrução, na primeira rodada que a gente fez, Borgomoni jogou de lado, né? Ninguém nem olhou o processo, né? Isso aqui não serve para nada. Não serve para nada. É só para auditoria essa documentação. Coisa para auditoria ver. Então, isso é lógico que vai dar problema. Né? Claro que vai dar problema. Porque instrução de trabalho não é só para auditoria. Instrução de trabalho é extremamente necessário. Então, como que a gente começa o 5S? Começa sabendo o que é necessário. O que é necessário? São essas peças que são necessárias para montar o caminhão. Eu tenho um eixo, 2 portas, 2 vidros, 2 pecinhas com logo, 2 telhadinhos, 2 chassi, e assim vai. Então, primeiro de tudo... Primeiro S é segregar, Borgomoni? Segregar. Já segregamos tudo, tiramos tudo que está lá. Certo? Agora nós temos exatamente peças para montar 2 caminhões. Né? E depois... Né? Vai desmontando. Vou preparando. E aí depois temos como segregar, temos aqui a listinha de peça, e só vai ficar peça na linha que será necessária para cada operador, está aqui. E depois a gente tem essa outra instrução de trabalho que explica layer a layer, né? Camada a camada. Camada a camada. Então, tem lá as camadas, né? Explodidas as camadas aqui, de como que faz a montagem do caminhão. E a gente vai fazer uma sequência padronizada, treinar o operador, como foi falado aqui, né? Estamos organizando tudo. Primeiro segregou, estamos organizando tudo, vamos treinar os operadores, e aí sim a gente vai conseguir padronizar o processo. Vou padronizar do meu jeito aqui, né, Borgomoni? Não, vamos já direto. Padroniza já do jeito corretinho aqui, ó. Entendi. Então aqui, ó, como é que fica? Então aqui, ó, telhadinho, os 2 vidros, telhadinho, os 2 vidros, as 2 portas, o banquinho, tá aqui, ó, o banquinho do motorista, tá aqui no meio, certo? Perfeito. Certo? Aí depois... tem piso, né, o piso, que são 4 pecinhas aqui, ó. As 4 pecinhas é o piso da cabine. Então, a gente separou a cabine inteira. Piso da cabine, banco, porta, janela, vidro e teto. Cabine está aqui, bonitinha. Do lado, a gente vai fazer a base. O chassi aqui. Chassi.
Esse aqui é o baú, aqui é o chassi. Baú e chassi. Isso. Então, vamos lá. A gente tem o baú. Vamos lá, baú. Aqui tem que ser 2. Chassi. Opa. A história do daltônico é verdade. Né? Mas vamos lá. Então, tá aqui, ó. Tem as duas pecinhas com a logo, que fica do lado. Tem as duas bases do chassi aqui na frente. As lanternas traseiras. Lanterna traseira aqui atrás. A frente do baú aqui na frente. Frente do baúzinho aqui na frente. A base do baú e o teto do baú. Base e teto. Base e teto, né? Base e teto. Base Esquerda, e teto. direita. Então, vamos Base e teto. deixar assim, alinhado. Tudo que é da base aqui, o teto vem depois, né? Tá? E, por final, Vamos pensar no chassi agora, né? Ah, faltou isso aqui. Esse aqui é aqui na frente, né? Assim, ó. esse daqui. Faltou a frente do baú e as laterais do baú. Isso. Aí tem o chassi aqui do lado esquerdo, né? A base aqui, os dois amarelinhos que vão na frente aqui, que o piso da cabine vai em cima dele. Né? É isso. Aqui é o As chassi. longarinas do chassi. Longarina e aqui. E as lanternas aqui atrás, né? Certo. Então, vamos lá. Como que a gente começa? Vamos treinar o operador agora. Está organizadinho? Aqui está igual lá. Aqui está igual dali. Está organizadinho? Está organizadinho. Agora é treinamento do operador. A gente não vai fazer direto. Primeiro vamos treinar. Vai cronometrar para saber como é que fica o treino, mas vamos treinar. Então, como que a gente tem que fazer? A gente vai começar aqui embaixo, tá? Então, a gente tem que pegar... Primeiro dedinho. A gente tem que pegar as duas pecinhas. As duas pecinhas, uma direita e uma esquerda. Isso. Direita. Com um em cada mão e põe Na frente do chassi. na parte da frente do chassi. Aqui, ó. Que já fica como marcação. Tá? Já fica como marcação. Aí, depois, com a base aqui, a gente entra atrás e monta Com a lanterna. pulando uma casinha. Dando uma casinha. Assim. Pula uma casinha aqui, para ficar igual ao modelo. Tá? Para ficar igual o modelo, que aqui tem aqui tem um espacinho. Certo? Então, montou. Cabine. Primeiro, banquinho no meio dos 4 pisos. Que faz isso aqui, ó. Piso e o banquinho. Com a base feita, porta do lado, vidro na frente, teto em cima. Tá a cabine montadinha. Certo? E depois tem o baú. Começa com a base, né? Frente. As laterais da frente. As laterais da frente. As logo tem que deixar 2 espaços. Pula 2 as duas logo e as lanternas atrás. E põe o teto. Cabine pronto. Bom, aí fica muito fácil. Tem a base. Agora monta a cabine primeiro. Cabine primeiro. Alinhando com a frente. Está alinhado com a frente. Alinhado com a cabine do baú. O baú. E põe a parte do ganchinho esse atrás, ganchinho para trás e monta a roda no meio do... Né? A lanterna cai no meio da roda aqui. Um pouquinho mais para trás. Meio da roda da... E aí, ficou bonitinho. Certo? E trabalho padronizado. Padronizado. Sequência padronizada. O operador 1 faz igual ao operador 2. Para que precisa fazer isso, Bergomoni? Porque se der problema de qualidade, eu preciso rastrear, certo? Discutir o processo? Então, a gente tem que discutir o processo, não o operador.
Não dá para colocar o operador como uma variável para o cliente final. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, o dia que eu quero? De jeito nenhum. Desculpa, meu cliente final, olha, sabe o que é? O Yoshida que montou, você deu azar, você não comprou o caminhãozinho que o Borgomoni montou, você comprou o caminhãozinho que hoje não existe isso, né, gente? Não existe. Né? E é frequente então, ainda o pessoal dizer que deu problema porque o operador não está treinado. Culpa do operador. Como culpa do operador? Não dá, né? Ou não obedeceu, né? Não existe. Então, vamos lá. Vamos separar de novo tudo aqui. Cabine, baú, então, teto para frente, vidro atrás do teto, o banco no meio, as portas do lado, aí, as peças do direitinho, a base da cabine ali, né? para frente, Tira o teto para o lado direito, frente, para trás, né? Sim. Vamos padronizar um pouco melhor aqui, com uma pequena melhoria agora, então? Melhoria. Fica aqui, ó. A base está aqui, do lado tem a lateral, frente e lanterna. Até a posição da peça que tem logo, só deslocar para o lado e montar direto. É isso, Borgomoni? Exatamente. Parece que a engenharia está trabalhando agora. Trabalhando, né? Então, vamos lá. E agora, a base. Então, põe as na frente. Isso aqui também tem melhoria, Borgomoni? Sim, a gente já pode deixar do ladinho aqui, assim. Isso aqui já é só deixar a distância já, né, Borgomoni? A distância, né? Um pouquinho mais para frente. Está na distância já para a gente montar direto, certo? Então, a gente coloca para o operador aquele chamado diagrama de sombra, né? Põe a sombra, o gabarito da peça. Tá, o gabarito da peça, ele só pega a outra peça e põe em cima e faz a montagem. Certo? Beleza? Um tempo agora? Eu vou ligar aqui para não perder o tempo, tá, pessoal? Então, mas não tem problema. Ó, o ponto é o seguinte, mais importante. A gente segregou as peças, organizou, fez o trabalho padrão, né? Colocou em padrão o trabalho, treinou o operador. No primeiro momento, a gente fez os 2 caminhões e os 2 com defeito, ou seja, acabou não fazendo os caminhões em mais de 3 minutos. Não garantiu segurança, não garantiu a qualidade. Com problema de segurança, com problema de qualidade, com uma série de problemas. Não atingiu o custo. Com 5S trabalho padronizado, vocês vão ver agora o quanto que muda a performance de uma montagem, por exemplo. Tá certo? Então, vamos lá. Começa na cabine, baú, chassi, monta tudo. Tá? O chassi sempre por último, por quê? Porque na hora que a gente faz a montagem e tem que montar alguma coisa na frente, o chassi faz assim. Fica balançando, tem que usar uma mão para ficar segurando o conjunto. Né? Não dá. Então, isso atrapalha o operador. Assim, a gente consegue deixar padronizado e fazer o mesmo processo, cada operador fazendo o mesmo processo. Beleza? Joia? Então, vamos lá. Começando na cabine. 3, 2, 1, valendo. Banquinho no meio, porta, vidro na frente, teto em cima. A frente da cabine, lateral, logo, lanterna traseira e teto. Para encaixar direitinho. Amarelinho no chassi. Monta a base do baú, né? Vai suportar o baú. Agora não vai ser por último. Opa! Cabine alinhada com a frente. Baú. E depois alinhando a roda no meio da lanterna. Parou. 43 segundos e 67. Os 2. O Y da qualidade veio inspecionar agora. Pode olhar o que quiser. Nossa. Pode olhar o que quiser. Fica muito à vontade aí. Não tem, por quê? Não tem falha. E por que pode olhar à vontade o cara da qualidade? Porque o processo está garantindo a qualidade do produto.
Essa Esse é o inspeção ponto. é por amostragem, né? Auditoria por amostragem. Já não tem mais a necessidade de inspeção 100%. A gente consegue fazer com que o processo garanta a qualidade do produto. E assim, a gente consegue demonstrar claramente, ó, estava demorando mais de 3 minutos, E não tinha saído nada que prestava, né? não saiu absolutamente nada que preste, ou seja, teria retrabalho de tudo, custo de retrabalho de tudo, que é altíssimo, Processo por causa de um monte de morte na empresa. processo judicial por, né, por acidente fatal na empresa e coisas assim, acidentes dentro da empresa, e a gente consegue aqui, com 5S e trabalho padronizado, fazer com que esse tempo chegue a 43,67 segundos para montar os 2 caminhões com 100% Com de tranquilidade, né? acuraticidade, com tranquilidade. Vocês viram, não tinha ninguém correndo ali, né? Gritaria, Sem buzinada. gritaria, sem cliente batendo na porta, sem absolutamente nada disso. E deu para perceber que engenharia, logística, todas as áreas colaboraram para esse resultado, né, Borgomani? Exatamente isso. Tá certo? Beleza? Entendido, gente? Deu para perceber o quanto que o 5S, o trabalho padrão, afeta diretamente a performance? De praticamente impossível na primeira situação, tudo sucesso. Né? O Vinícius aqui, podemos ainda fracionar a operação de montagem. Ou seja, um posto faz a atividade, passa para outro posto e adiante. Sim. Isso, na verdade, Vinícius, seria como uma linha de montagem. Né? Linha de montagem não tá relacionado com volume de venda. Sim. Tá? Dando só um exemplo rápido aqui, iate, né? Coisa de alto valor que vende pouco, mas é com altíssimo valor agregado, não existe linha de montagem. Por encomenda. É encomenda 1 a 1. Por quê? Porque não tem volume. E é customizado, especial para cada cliente. As grandes as Ferraris top de linha, Porsche top de linha, também é posto estacionado. Não é linha de montagem. As mais simples, sim, linha de montagem. Então, fracionar a operação é para ter mais volume de entrega. Tá? E a beleza? forma que vira... Né? Mas é possível fazer sim, você tem razão. É possível fazer a sim. forma que vai ficar, ou em linha, ou imposto, né? que tudo chega nele, né? Depende do volume, depende da necessidade, né? E existe um processo, né, que chamamos de padronização, e tem como fazer isso da forma mais eficiente para cada necessidade. Isso aí também, né, não dá tempo de fazer aqui nesse workshop, vai estar no nosso treinamento, detalhe como padroniza, como organiza para conseguir operar a fábrica, como a parte de produção, a parte logística, né? Como é que sincroniza e faz essa sinfonia começar a funcionar, né? Para dar resultados como nós vimos agora com 5S padronização que funciona, né? Então, quando a gente fala 5S padronização, não é só na linha de produção, é no escritório, é no refeitório, é na manutenção, é na logística e assim por diante. Todas as áreas da empresa vão ter boas performances em função de trabalharem aplicando os conceitos fundamentais, eliminar os 3 Mus, aplicando 5S padronização. E vocês lembram que nós falamos de Kaizen para melhorar e Kaizen para manter? Porque melhoria contínua não faz a gente pensar que eu tenho que melhorar sem parar? Mas não é assim. Existe o ciclo criar padrão e manter o padrão, e conforme a necessidade, né, ele cria o padrão e vou mantendo o padrão, conforme a necessidade eu subo de padrão e mantenho esse novo padrão. Então, existe o Kaizen para manter esse nível inicial, o Kaizen para subir de nível, que é o Kaizen para melhorar, e o Kaizen para manter o próximo nível. Então, a gente vai alternando entre manter e melhorar. Enquanto uma parte da equipe está trabalhando para manter o atual, existe uma parte da equipe construindo o próximo nível, né, para poder manter esse novo nível. Em cada nível tem um aprendizado gigantesco de know-how para manter, know-how para ser mais eficiente, né, know-how para poder aprender e subir para o próximo nível, né? Isso depende de laços de união, pessoas que trabalham, né, com senso de equipe para construir, né, um mundo melhor para cada um, né, para a empresa
e para a sociedade, né? É isso aí. O Dirceu colocou aqui, ó, uma padronização eficiente garante segurança e qualidade. O que garante a qualidade é o procedimento e não as pessoas. Fantástico, é isso aí, Dirceu. Exatamente isso. Né? Na hora que existe um problema na produção, é uma oportunidade de melhoria dos procedimentos. Processos e procedimentos. Né? Processos e procedimentos. Os processos e os procedimentos que têm que garantir a qualidade, que tem que ser o ponto que garante a qualidade, e não a pessoa. Porque as pessoas são sujeitas a falhas, somos seres humanos. Até porque a fábrica é composta por pessoas, máquinas, equipamentos, né? O próprio método de trabalho, né? Quem viu a nossa live de ontem com o Marcelo Takahashi, né, que é diretor lá da Vale, ele falou claramente isso. Né? No começo de carreira dele, ele teve logo que entrou na Toyota, quando se conheceu lá, cometeu um erro grave, né? Chegou carro com problema na concessionária, e resolveram o problema, tudo, retrabalho de tudo, conseguiu resolver, mas na hora que o diretor chamou lá, falou para ele, ó, como que você vai pagar isso aí? Aí ele assustou. Pagar? Como que eu vou pagar? Como que eu pagar? Como que eu tenho que pagar? Falei, não, a gente investiu em você alguns milhões por esse defeito que você cometeu, não foi à toa, foi para você melhorar. Agora você vai pagar fazendo melhorias aqui na fábrica, ensinando pessoas essa nova tarefa, aí, nova forma de fazer para garantir que esse problema não aconteça. Padronizar bem feito, controlar bem feito, fazer Kaizen para manter, fazer Kaizen para melhorar, entender isso e propagar, né, e ensinar para todo mundo. Isso é pagar, né, para a empresa evoluir. Se tivessem demitido o Takahashi, todo o conhecimento que ele já tinha, que era muito, ia ser jogado na lata do lixo, né? Exatamente. Mas é um processo de continuar evoluindo, né? É isso aí. Então, aqui o Mardinei, muito show. O Vinícius, maravilha, entendido. O Marcelo aqui, começo, meio e fim, bem definidos, sem desvios, resultado garantido mesmo, maravilha. Custo controlado, inclusive. Custo controlado, né? Não tem surpresas. O Felipe aqui colocando, escutei essa história dele num bate-papo que temos todo o primeira quarta do mês, no Ikigai Dojo. A gente já fez Ikigai Dojo também, a gente fez uma apresentação lá, faz bastante tempo, você não está mais junto. Legal, Felipe, bacana. E foi resolvido o problema em poucos segundos, pois não estava padronizado com padrões da Toyota. Exatamente isso. Então, por isso que é a grande diferença, né? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que errar pode acontecer. O que faz a empresa diferente é aprender com os erros e não cometer esse erro de novo. E se uma empresa, por exemplo, chega lá e fala, amigão, você fez essa bobagem assim, 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 muito obrigado, passa no RH, essa pessoa está levando a solução do problema que teve com ela, não ficou na empresa. Todo o know-how que acumulou até hoje, perdemos, né? Perdeu. Então, como o diretor na época comentou, o investimento que foi feito foi tudo por água abaixo. Né? E isso, o que acontece? A empresa sai num grande prejuízo quando isso acontece. Ou seja, ele entendeu o que é certo, o que é errado, e ensinar todo mundo a fazer certo é pagar, né, para a empresa não ter prejuízo. Né? Exatamente isso. Beleza, gente? Maravilha? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Todas as que tinham já estão aqui, solucionamos todas as dúvidas. Então, de novo, 5S, trabalho padronizado, são ferramentas para a gente fazer melhorias, são ferramentas de gestão para a gente enxergar o problema quando ele é pequeno. Tá? O Anderson colocou aqui, André, é incrível quando você começa a entender o chão de fábrica, pontos que podem ser melhorados, entender também equipamentos. Pude fazer um save de redução. Onde pude fazer? Onde pude fazer um save de redução de custo, onde era alocado empilhadeiras de 3 toneladas, pude otimizar o aluguel de empilhadeiras de 2,5 toneladas, a empresa teve um ganho de operador e de segurança. Ótimo. Diminuiu o tamanho da empilhadeira, aumentou a segurança. Não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade de empilhadeira de 3 toneladas,
mas entendendo, estando no Gemba, né, estando na operação, a gente consegue enxergar isso, né? Compraram, né, alugaram lá a empilhadeira de 3 toneladas, porque é a padrão, né, a padrão de mercado, mas poderia alugar uma de 2,5 toneladas, porque não tinha necessidade de 3 toneladas. Perfeito, Anderson. E a Perfeito. empilhadeira um pouco menor aumenta a capacidade de manobra e segurança dela, né? É isso aí. Mas isso aí, Anderson, você só enxerga estando lá no Gemba, estando de olho, estando próximo do operador, que aí sim você enxerga esse tipo de oportunidade, né? E a gente consegue fazer as melhorias exatamente assim. Fantástico, parabéns, muito bom. Então, lembrando, né? O 5S, trabalho padrão, ferramenta de gestão para a gente enxergar problema pequeno. Na hora que a gente aplica 5S de verdade, não apenas então somente para fazer as atividades do dia a dia, né, a gente consegue ter ganhos fantásticos, né, de melhoria de performance. Então, está aqui, comprovado. Não saíram 2 caminhões em 3 minutos. Em 3 minutos saíram caminhões com defeitos altíssimos, que teriam que fazer retrabalho, fazer uma série de problemas, né? Estresse junto, com briga entre departamento, aponta-dedo, porque você é culpado, o outro é culpado, isso e aquilo. Né? Cliente reclamando, né? Um monte de problema. Transformamos esse processo apenas com 5S trabalho padrão, transformamos esse processo, 2 caminhões, 43 segundos, sem defeito nenhum, 100% de acuracidade. Maravilha? Essa melhoria foi executada a Operação Ford Camaçari, Bahia, com ganhos. Maravilha, parabéns. Show de bola, Anderson. Maravilha. Vamos lá. Bom, gente, a gente está com um pouquinho, agora estamos antecipado aqui, né? Conseguimos estar um pouquinho mais antecipado e a gente tem um tempinho aqui para a gente poder conversar. Então, né? Então, vamos lá. A gente vai estar aqui. Põe pelo celular, Nishida. Põe lá no celular. Entra aí, pega o link e coloca lá. Nem Bom, conectado. Tudo bem. Vamos lá. Então, assim, dúvidas sem problema. Então, segregamos, né? Peça para o operador só as que importam, e a gente está com ganhos de melhoria de produtividade real, né? Não é simplesmente para a auditoria ver, ou porque o presidente vai na fábrica, ou porque tem visita, e é importante a gente tá com essa consciência que uma ferramenta extremamente simples, né, 5S, trabalho padronizado, a gente consegue ganhos de performance como esse que a gente demonstrou para vocês aqui, tá certo? Então, a gente queria falar para vocês aqui do nosso livro, né? A gente tem um livro, depois aí, estamos comemorando 2 anos juntos aí com a Winners Alliance, e a gente se empenhou bastante, né, juntando aí os 47 anos de experiência, né, do Yoshida e do Borgomoni. A gente superou os nossos desafios, né? Superamos os nossos desafios e conseguimos fazer aí o nosso livro, concluir o nosso livro, e tem aí o link, o Yoshida acabou de mandar, né, o link que vocês vão ser direcionados lá para o site da Amazon, tá? Quem tem aquele Kindle Unlimited, né, que é aquele para você ler lá todos os livros, os e-books, né? Para todos os livros, você tem também, esse e-book também é gratuito. Quem gosta mais de livro impresso, também tem a versão impressa, né? A versão impressa tem um custo um pouquinho maior, mas também é muito mais bonito, assim, né? Quem gosta do impresso é melhor. Quem não gosta também tem o e-book, um preço bem acessível, aí todo mundo vai poder adquirir, né, o nosso livro aí do Vença com Excelência, linha emocional. Tem toda a parte
né, do Lean emocional, que é ter mindset forte, todos os valores que nós falamos na introdução, né, tem todo o pensamento de atitudes adequadas, tem o esqueleto, né, que é a parte de sistema de trabalho, entender os 3 MUs, 5S, trabalho padrão, just in time de Doka, né, e tem também como a gente escapar, né, das armadilhas da implementação do Lean, né, não sabendo direito usar a inteligência emocional, não entender toda a lógica da sistemática, né, e não saber promover atividades. Está tudo lá organizado para começar a conectar as coisas e começar a entender a sequência de trabalho. Inclusive, como construir, né, a empresa forte, né, fortalecendo lugares que a gente, normalmente a gente está na empresa, a gente está olhando um problema e resolvendo o problema. Mas tem um monte de problemas latentes que podem explodir logo na frente, que a gente não está acostumado, habilitado para olhar. O livro trata disso também, tá, pessoal? Beleza? Então, tá aí o livro para vocês. Agradeço demais. Vamos fazer um intervalinho. Agora é necessário a gente fazer um intervalinho. Vamos dar uma paradinha. 5 minutinhos, são 4 para as 11. 11, 11, 1, 11, 2. 11, 2 a gente volta. Tá? É só uma paradinha para a gente fazer um respiro aqui, poder passar no banheiro, tomar uma aguinha e a gente já volta. Beleza? Joia? Ninguém precisa desconectar. Ninguém precisa desconectar. Pode ficar todo mundo aí. Eu só vou fechar a câmera e o áudio e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Vocês que estão aí, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, a gente vai dar uma paradinha e retoma. E pode vir todo mundo aqui para a sala do Zoom sem problema nenhum. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho, 11:02. Maravilha. Até mais. Valeu, gratidão. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.